Vocês estão conseguindo ver a tela? Beleza. Pronto. Então a gente vai para parte 2 da aula de cargas combinadas, certo? Que é para estudar a parte de cargas combinadas tridimensionais, certo? O que a gente tem aqui, a gente precisa relembrar, né, um pouquinho a questão de momentos fletores tridimensionais. É, então, só para ficar um pouco claro isso, eu não sei se vocês lembram, né, o momento fletor ele é representado, não só o momento fletor, né, um momento ele é representado como um vetor de seta dupla, certo? Esse vetor ele está no eixo em torno do qual o momento tende a fazer um giro, né? Ou então ele realiza o giro, né? E aí só para poder lembrar mesmo, por exemplo, a gente tem um vetor A, certo? Ele é a raiz quadrada da soma dos quadrados de suas componentes. Isso aí talvez a gente precise utilizar em algum momento, certo? Talvez não. O exercício que a gente vai ter hoje, ele acaba podendo ser resolvido de uma forma mais simplificada, tá? Só para relembrar mais uma vez, né, o círculo de Mohr, que é o círculo onde a gente determina as tensões principais, né, que atuam em um determinado ponto de uma estrutura. Lembrando que as tensões principais, né, a tensão está nesse ponto, a tensão 2 está nesse outro ponto. E a gente, com esse círculo também, a gente consegue determinar quem é a tensão de cisalhamento máxima que está atuando naquele ponto, tá? O centro do círculo é a tensão média, tá? O raio do círculo, né, é determinado a partir desse triângulo aqui, onde o lado desse triângulo aqui é justamente a tensão em X menos a tensão em Y que está aqui dividido por 2, ou seja, é a metade do segmento entre as duas tensões que estão atuando ali. E esse outro lado aqui é a tensão de cisalhamento que está atuando naquele ponto. Então o raio vai ser esse lado ao quadrado mais esse outro lado ao quadrado extraído da raiz. Tá? Então isso aqui eu só estou colocando, estou falando aqui para vocês poderem relembrar. Tá? Umas considerações geométricas para áreas circulares. Um círculo completo, a área πr ao quadrado. Momento de inércia em relação a x é 1/4 de πr à quarta. Em relação a y, também 1/4 de πr à quarta. O j é a soma desses dois, né? Por isso que o j é o dobro do momento de inércia em relação a x ou a y, no caso do círculo. E no caso do semicírculo, a gente tem a área πr ao quadrado sobre 2, que é a metade dessa outra. E a diferença é que o centroide ele está no círculo, ele é exatamente no seu centro, né, obviamente. E no semicírculo, o centroide ele está tem o valor de 4r sobre 3π. Então, o valor que é contado a partir da base do semicírculo. Tá? O momento de inércia em relação a x, 1/8 de πr à quarta. E em relação a y, 1/8 de πr à quarta também. Tá? Como eu falei no caso do círculo, o j é a soma dos dois, né? Então o j no semicírculo é 1/4 de πr à quarta. E a gente vai fazer o nosso exercício, tá? Temos aí uma estrutura tridimensional. E aí fala, né, que várias forças são aplicadas ao tubo montado, conforme essa figura. Vai estar aqui sabendo que o tubo tem diâmetro interno e externo iguais a 1,61 polegada e 1,90 polegadas, respectivamente.
Determine as tensões normal e de cisalhamento no ponto H, esse ponto aqui, e no ponto K, que é esse outro ponto aqui, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é determinar quais são os esforços internos que estão atuando na seção onde esses dois pontos estão inseridos, certo? Como a gente vai fazer isso? Com esse DCL aqui, tá? Essa obra de arte feita por mim. A gente tem aqui as forças externas que estão ali atuando, né? Só para a gente voltar, ó. Opa! A gente tem a força de 150, a de 50, a de 150 aqui e a de 200. Então aqui elas estão, certo? A força de 150 está a 4 polegadas da seção, a de 50 está a 6 polegadas, a de 200 está aqui, né, nesse ponto, a 10 polegadas acima do eixo do plano onde esse tubo aqui se encontra, e essa outra de 150 também está a 10 polegadas. A gente tem alguns esforços internos que aparecem aí. Quais são eles? Primeiro, esse aqui, ó. Vamos na sequência do que eu coloquei aqui, certo? Então, primeiro para as forças. Primeiro, o esforço normal, que é esse N, tá? Só existe uma força que tem a mesma direção que esse esforço normal, que é essa força de 150 libras. Ela é paralela a esse esforço normal, tá? Então, se a gente fizer o somatório de forças, eu vou voltar aqui, esse eixo aqui é o eixo X, tá bom? Então, se eu fizer um somatório de forças em torno não, somatório de forças no eixo X, eu vou ter só o esforço normal e essa força de 150. Logo, o esforço normal é 150 libras. Aí a gente tem o esforço cortante em Y e o esforço cortante em Z. Em Y não tem nenhuma força atuando na direção Y. Essas duas forças aqui estão atuando na direção Z. Essa aqui também está na direção Z. E essa aqui de 150 está na direção X. Então, o esforço cortante em Y é nulo, é zero. E o esforço cortante em Z, como eu tinha falado para vocês, essa força, essa outra e essa aqui estão atuando em Z. Percebam que essas duas aqui têm o mesmo sentido, 150 e 50. E essa outra aqui tem um sentido contrário a elas duas. 150 mais 50 dá 200 e se anula com esse outro 200 aqui. Ou seja, o esforço cortante em Z também é nulo. Tá? Então temos os dois esforços cortantes nulos nessa seção transversal. E vai implicar que nessa seção transversal a gente não vai ter cisalhamento transversal. Certo? Porque a gente não tem esforço cortante. A gente não vai precisar calcular a tensão de cisalhamento transversal. Uma outra coisa é o torque, que é esse vetor de seta dupla que a gente tem aqui. Esse torque, certo? Ele está aqui como uma reação do momento provocado por essa força de 200 libras. Essa força está distante do eixo X 10 polegadas. Tá? Então esse torque vai ser 200 vezes 10 polegadas, que vai dar 2.000 libras vezes polegada. O MZ, que é o momento fletor em torno do eixo Z, vai ser uma reação ao momento que vai ser provocado por essa força de 150 libras. Ela também está distante 10 polegadas do eixo Z. Certo? Por que ela está distante 10 polegadas? Porque aqui, ó, esse plano
Aqui onde estão essas forças é o plano XZ, certo? Então a distância dessa força para o eixo Z é a distância da força para o plano no qual se encontra o eixo. Então é uma distância de 10 polegadas, certo? O momento em torno de Z logo vai ser 150 vezes 10, que vai dar 1.500 libras vezes polegadas. Só lembrando, esse momento aqui é o torque, ele vai provocar uma torção. Esse MZ aqui é um momento fletor, ele já vai provocar uma flexão. É igual ao momento em torno de Y. É esse MY aqui, ó, esse vetor de seta dupla. Tá? Ele é um vetor, sim, um detalhe. Para saber qual a direção, né, desses momentos, utilize a regra da mão direita. Aponte o seu polegar direito na direção do vetor e o sentido dos seus dedos é o sentido do momento, tá bom? O MY vai ser o quê? Ele vai ser um momento que vai ser uma reação em relação aos momentos provocados por essas forças aqui. Essa força de 150, essa outra de 50 e essa outra de 200. Tá? Pela aplicação da regra da mão direita, né, primeiro, né, só um detalhe. Esse momento aqui, ele está no sentido positivo de Z, certo? Então ele é um momento positivo. Se a gente observar pela regra da mão direita, esses 150 e esses 50 vão provocar momentos no mesmo sentido de MY. É por isso que eles estão negativos aqui, ó, 150 vezes 4, menos 150 vezes 4. Por quê? Porque eles têm o mesmo momento, o mesmo sentido de MY. Então, do outro lado da igualdade, eles são positivos do mesmo modo que MY é positivo. Quando a gente passa para esse lado, eles ficam negativos. Então, 150 vezes 4, e aqui a gente tem menos 50 vezes 10. Já essa força de 200 provoca um momento no sentido negativo de Y. Você utilizar a regra da mão direita, apontar os seus dedos no sentido que essa força de 200 vai provocar um giro, o seu polegar vai apontar para baixo, né, no sentido contrário a MY. Então a gente vai ter aqui, quando ela vai para o outro lado, ela fica positiva. Então a gente vai ter mais 200 vezes 10. Se a gente fizer essa contazinha aqui, a gente vai ter que o MY é igual a 900 libras vezes polegada. No mesmo sentido que ele está representado aqui. A seção transversal é o seguinte. A gente tem aqui desprezem isso aqui, e isso aqui. Nossas dimensões estão no sistema inglês, não no sistema internacional, tá? Então, o diâmetro externo desse tubo é 1,90 polegadas e o diâmetro interno é 1,61 polegadas, tá? Então, a área dessa seção transversal, sim, lembrando, né? Aqui a gente tem o ponto H e aqui o ponto K. Então, exatamente aqui na parte exterior do tubo. A área da seção transversal é π vezes R externo, que é metade de 1,90, que é 0,95 ao quadrado, menos o raio interno ao quadrado, que é metade de 1,61, que é 0,805 ao quadrado. Essa área vai dar 0,8 polegadas quadradas. O momento de inércia já vai ser π sobre 4 vezes o raio a quarta, menos o raio externo a quarta, menos o raio interno a quarta. E vai dar 0,31 polegadas.
O J é o dobro do momento de inércia. Então o J vai ser o dobro de 0,31, que é 0,62 polegadas a quarta. Então, né, de posse desses dados aqui, que a gente tem de área, de momento de inércia e de momento polar de inércia, e dos momentos e esforços internos, a gente vai agora calcular quais são as tensões. No ponto H, a gente tem a tensão normal no ponto H. Essa tensão normal ela é uma composição da tensão gerada pela força axial, que é a força normal que tem ali, dividido pela área da seção transversal, somada com a força, né, a tensão de flexão, que é o momento em torno de Z vezes o raio externo dividido pelo momento de inércia. Vejam só, eu estou tratando no ponto H, certo? Vou até para essa outra figura aqui. Não, essa é melhor. Estou tratando aqui desse ponto H, certo? A flexão aqui, ela ocorre por um momento que gira em torno do eixo Z, certo? Então, quando eu tenho um momento que gira em torno do eixo Z, eu vou provocar uma flexão que vai tracionar ou comprimir esse ponto H, certo? Você olhar para essa força de 150 libras, você pensar que se você puxa esse tubo, né, com essa força, ele vai gerar uma tração aqui no ponto H e no ponto diametralmente oposto, que é aqui embaixo, a gente teria uma compressão, certo? Então, aqui está a composição das tensões. A tensão normal é 150 libras e a área da seção transversal é 0,8 polegadas ao quadrado. O momento em torno de Z é 1.500 libras vezes polegada. O C, que é o raio externo, é 0,95 polegadas e o momento de inércia é 0,31 polegadas a quarta. Eu botei aqui somente um momento de inércia porque o momento de inércia de um círculo em relação ao eixo X ao eixo Y, ele vai ser o mesmo, certo? Então a gente pode colocar qualquer um momento de inércia aqui, tá? Então é 0,31 polegadas a quarta. Quando a gente faz essas contas aqui, a gente vai ter uma tensão normal em H que vai dar 4,71 KSI. E a tensão de cisalhamento do ponto H, como eu falei no início para vocês, os esforços cortantes não existem naquela seção transversal. Então a gente não tem cisalhamento transversal ali. A gente tem apenas torção, que vai gerar a tensão de cisalhamento. Então a tensão de cisalhamento da torção é TC sobre J. O T é o torque, que é 2.000 libras vezes polegada, vezes o raio externo, que é 0,95, dividido por 0,62 polegadas a quarta. Então essa tensão no ponto H, essa tensão de cisalhamento no ponto H, vai dar 3,06 KSI. Indo para o ponto K agora, eu vou voltar para aquela figura para vocês poderem entender a flexão no ponto K. Já é nesse ponto aqui, tá? Então a flexão, né, a tensão normal de flexão que vai surgir no ponto K, percebam o seguinte: no ponto K, o ponto K está exatamente no meio do eixo, no centro, no meio do eixo. Esse meio do eixo aqui é exatamente o centroide no eixo Y, ou seja, é a linha neutra. Então, esse momento fletor em torno de Z não produz tensão normal aqui no ponto K. Vou apagar aqui. Já, né,
o momento em relação ao eixo Y, eu tô desenhando esse momento aqui, mas não necessariamente o sentido do momento que a gente está analisando lá é esse, tá? Só para ilustrar. O momento em relação ao eixo Y, ele pega, né, como linha neutra exatamente a linha que passa pelo ponto K, o meio do eixo aqui. A linha aqui seria, seria, quer dizer, essa linha aí não seria linha neutra não. Deixa eu organizar isso aqui. Ah, sim, seria exatamente essa mesma linha neutra. Perdão, gente, eu me confundi aqui. Essa linha seria exatamente a linha neutra, né? A linha que passa aqui exatamente no tubo, né? Eu desenhei aqui, mas aqui fica meio estranho. É a linha que passa aqui mesmo no meio. E corta esse tubo aqui no meio, certo? Verticalmente. Então, para o momento, para a flexão causada pelo momento fletor que gira em torno do eixo Y, o ponto H está exatamente na linha neutra. Então, ele não vai ter tensão normal aí, no ponto H, tá? Então, esse momento fletor aqui, ele vai provocar uma tensão de flexão exatamente no ponto K, que é a tensão de flexão máxima, tá? No ponto K e no seu ponto diametralmente oposto, né? Em valores, em termos absolutos, né? A gente vai saber se ela vai ser máxima ou mínima nos nossos cálculos. Então, vindo aqui para o ponto K, a gente permanece com a tensão provocada pela carga axial, que é N sobre A, mais MY vezes C sobre I. Então, N sobre A é 150 vezes 0 sobre 0,8. Aqui eu não coloquei mais as dimensões, porque aqui a gente já viu que essas dimensões elas vão gerar essa unidade aqui final, certo? Depois de transformada. Então aqui eu já botei direto, que são as mesmas dimensões daqui. 150 sobre 0,8 mais. E aí aqui tem um detalhe, que é o seguinte. Vamos para esse ponto aqui. O MY, ele está, certo? Em relação ao ponto K, ele vai produzir uma tensão de compressão no ponto K, certo? Vocês observarem bem, vocês apontarem o polegar na direção aqui do MY, vocês vão perceber que os dedos de vocês, eles vão... Deixa eu ver se eu mudo a cor aqui para não botar uma cor azul. Os dedos de vocês vão apontar para cá, para esse lado. Então ele traciona esse lado aqui e comprime esse outro lado. Por isso, tem aqui o sinal negativo, menos 900 vezes 0,95 sobre 0,31. Então, o sigma K, que é a tensão normal no ponto K, vai ser menos 2,57 KSI. Já a tensão de cisalhamento no ponto K, provocado pela torção, vai ser TC sobre J, que é a mesma tensão H aqui, tá? Que é 3,06 KSI. Então aqui a gente não precisa repetir os nossos cálculos, a gente já tem o valor dela aqui, certo? Então o exercício é isso, ele pedia quais eram as tensões normais de cisalhamento. Então, então estão aí as nossas respostas.